Eu quero chamar sua atenção nessa noite sobre esse tema: minhas escolhas e o meu futuro. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E as nossas decisões e maneira de viver hoje determina o nosso futuro. Então, vamos abrir a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5. E eu quero chamar sua atenção em relação mostrar para você uma visão panorâmica de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. E convidá-los, para estudar esses 3 capítulos, ler esses 3 capítulos, estudar, porque aqui está o manual do discípulo, aqui está o manual de Jesus Cristo em relação ao discipulado. Porque, irmãos, nós estamos a aprender uma coisa: vida cristã não é só aceitar Jesus e ficar aguardando a morte ou o arrebatamento. Vida cristã é um processo que começa no nosso encontro com Jesus, de novo nascimento, e como diz a palavra do Senhor, em Efésios 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele começou em nós uma obra. E que obra é esta? É de nos tornar parecidos com seu Filho Jesus. É isto que é o trabalho de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. O projeto eterno de Deus é isto: é torná-lo semelhante ao seu Filho Jesus. Então começa com a salvação, novo nascimento, e ele vai então, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, no período que nós estamos aqui na terra, e como diz lá em Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler esse texto? Vamos ler mais uma vez esse texto? Eu não ia começar por aqui, mas eu quero chamar a sua atenção, porque muita gente lê só uma parte e não lê a outra parte do versículo. Romanos 8, 28 e 29. Diz assim, verso 28. Romanos 8, verso 28. Diz assim, achou aí? Trouxe a Bíblia? Trouxe a Bíblia? Não importa se é digital, papel, importante é você vir para congregar. Quando você vem congregar, quando você vem cultuar ao Senhor, porque o culto é para Deus, o culto não é para você, entendeu? O culto é para Deus. Eu achei o culto frio hoje, porque a gente só analisa o culto, fica julgando o culto. O culto estava frio, o culto estava quente, o culto estava devagar. Culto não é para você, o culto é para Deus. Então quando você cultua Deus, aí você tem um efeito bumerangue, vai, e aí Deus abençoa você. Amém, queridos? O culto é isto. Então, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, então, irmãos, preste atenção, todas as coisas, amém? Todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas boas e as coisas ruins, todas as coisas cooperam, têm a finalidade de cooperar para o bem daqueles
que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Então tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, Deus quer fazer com que aquilo coopere para o seu bem. Para o seu bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Então Deus nos chamou com um propósito. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa predestinação aqui, irmãos, não é calvinista. Essa predestinação aqui não está ligada à salvação. Deus resolveu escolher um povo e mandar o resto para o inferno. Essa é mais ou menos a doutrina calvinista, de algumas doutrinas da predestinação, que Deus escolheu salvar um povo, um grupo de pessoas, e o restante vai para o inferno. Não é isso. A predestinação aqui, que eu entendo biblicamente, é que Deus predestinou todos a serem parecidos com seu Filho Jesus. Amém? Nada de salvação. Salvação é uma coisa, e ser parecido com Cristo é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa é você ser salvo, e a outra coisa é você ser parecido com Cristo. Uma coisa é você não precisar fazer obras nenhuma para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é uma coisa. Agora, boas obras, em relação a você expressar o caráter de Deus, já é outra coisa, porque Deus requer de nós as obras, não para ser salvo, mas porque já somos salvos. E muita gente se perde nisso. Não preciso fazer boas obras porque já sou salvo. É lógico que para salvação não precisa de obras mesmo, mas se você agora está em Cristo, o mundo precisa ver as obras de Deus em você e glorificar o Pai Celestial, como está lá em Mateus 5. Que brilhe a sua luz perante os homens, e vendo em vocês as boas obras, glorifique o vosso Pai Celestial. Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então nós precisamos entender que essa predestinação aqui é o trabalhar de Cristo em nós e as nossas boas obras, né? Deus operando em nós, levando-nos à maturidade de Cristo, a sermos parecidos com Cristo. Então, se você tem um parâmetro para a sua maturidade cristã, esse parâmetro não é o pastor, não é o diácono, não é o líder, esse parâmetro é Jesus. Agora você pode dizer para a pessoa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite as minhas obras, como eu imito as obras de Cristo. Eu pergunto para você: quantos anos você tem em Cristo Jesus? Né? Anos de conversão, digo de maturidade. Você pode estar 30 anos na igreja e ser ainda uma criança usando fralda. Que a gente tem muito disso. As pessoas não crescem na fé. Como diz a palavra, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ele vem para o culto, vai para casa, vai no G100, mas ele não permite, porque Deus só vai trabalhar na sua vida se você permitir. É o livre-arbítrio. O Espírito Santo só vai trabalhar no seu caráter, na sua vida, se você permitir, porque Deus não vai arrombar na sua vida. Por isso Jesus disse para os discípulos, não disse para os ímpios, para os perdidos, disse para os discípulos: se, é uma condição, se alguém quer vir após mim. Ele não está dizendo, ele não está fazendo esse convite para os ímpios, para os discípulos. Se alguém, uma condição, quer vir após mim, primeira condição, o que é?
Negue o seu eu. Negue o seu eu, a sua vontade, os seus projetos, seus desejos. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz aqui não é cruz de salvação. Essa cruz aqui é cruz de semelhança a Cristo. E é diariamente, irmãos. Não é de vez em quando, é diariamente. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, dizendo assim: trazendo o morrer de Cristo diariamente, para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Então toda vez que eu me identifico com a morte de Cristo, a vida ressurreta de Cristo se manifesta em mim. Então, predestinação aqui, você foi predestinado, Wallace, a ser parecido com Jesus. Agora depende de você. Não depende de Deus, depende de você, porque Deus já deu para você um destino, ser parecido com Cristo. Agora, se você não permitir que Ele trabalhe na sua vida, você vai ficar demorando e talvez morrer sendo uma pessoa criança na fé, um adolescente na fé. Então a pergunta é essa: quantos anos você tem na sua fé de parecido com Cristo? Quantos anos você tem em Cristo Jesus? Ou seja, o quanto você se parece com Cristo? Usando aqui a faixa etária de uma vida, que nasce uma criança, e aí vai, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela vai crescendo, porque ela chega na adolescência, jovem, e chega a um adulto. Usando essa faixa etária, em que estágio você está na sua fé? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Em que estágio você está na sua fé? Quantos anos você tem na sua fé em Cristo? O quanto você se parece com Cristo? Então Deus tem um projeto. Qual é o projeto? Ele nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, primogênito. Ele era, antes de morrer na eternidade, Ele era o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas agora Jesus, Ele é o primogênito, porque Ele é o primeiro de uma raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Jesus é o primeiro da raça humana, que é uma raça agora restaurada. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, verso 30, e aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a esse também se justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Bom, então, esse é o projeto eterno de Deus. Agora, voltando aqui para Mateus 5, o que nós encontramos aqui em Mateus 5? Vamos ler agora Mateus 5. O que diz a palavra aqui em Mateus 5? Que Jesus, logo que foi tentado, passou pela prova, Ele reuniu os seus discípulos e abriu a sua cartilha, vamos dizer assim, abriu a sua apostila, de como sermos seus discípulos, de como sermos seus imitadores. Ele então diz aqui em Mateus capítulo 5, verso 1, vamos ler lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou o que, irmãos? Ele começou a ensiná-los. Ensinar o quê? Ensinar como se vive no seu reino.
Porque querigma e didaquê. Coloca no slide lá no querigma e didaquê, por favor. Querigma e didaquê. Querigma é a palavra proclamação. Proclamação. Como se entra no reino de Deus. Então prega o evangelho da cruz. Prega o evangelho da cruz. Prega o evangelho da salvação em Cristo. Essa é a proclamação. Agora você nasceu de novo. Agora você está no reino de Deus. Então agora tem o didaquê. É o ensinamento. Como é que se vive no reino? Porque o reino de Cristo é um reino de ordem, é um reino de santidade, é um reino de pessoas que foram transformadas por sua graça. Então, o querigma, né, deu um pulado nos slides aí, né? Eu quero mostrar aqui o slide da definição de querigma, mas está difícil ali, mas vai entrar. Então, aí, pronto. Querigma e didaquê. Mateus 5, 1 a 2. Então Jesus reúne os seus discípulos. Preste atenção, irmãos. Ele não está falando para a multidão. Ele está falando para quem? Está muito fraco. Para quem? Discípulo. Você é um discípulo de Cristo? Sim ou não? Então é para você que ele está falando também. Amém? É para você. Essa cartilha aqui. Então, o querigma é a proclamação. Pregar o evangelho. Prega o evangelho, aí as pessoas vêm para Cristo. Chegou a Cristo, agora eu não preciso mais pregar o evangelho, dar salvação para ele, porque já é salvo. Agora eu tenho que pregar para ele o didaquê. Como é que se vive no reino? Como é que se pratica a vida cristã? E não pense que é moleza não. Porque Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é estreita. Então, ele começa dizendo o seguinte, que, né, das bem-aventuranças, vai falando ali e tal, mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, nos versículos, né, no começo dos slides, que tudo que nós fizermos aqui, como cristãos, as nossas obras, serão um dia colocadas diante de Cristo. E Ele vai julgar as nossas obras como cristão. Não para salvação. Não para salvação. Mas para recompensa. Para galardão. Porque salvo você já é. Então diz aqui a palavra, né? 2 Coríntios 5:10. Vamos ler esse texto aqui. 2 Coríntios 5:10. Se você tiver com o celular ligado, bota no modo avião, porque dá interferência e começa a chiar aqui, né? Bota no modo avião, e aí quando chegar em casa você tira, não tem problema. Aí então, veja só. Não é isso, Leandro? Isso aqui, esse barulho é interferência celular, né? Então, 2 Coríntios 5:10. Porque importa, vamos ler todo mundo junto? Pois todos nós Então veja só, você não vai enfrentar o tribunal de Deus com relação a julgamento para a morte eterna, porque você já é salvo. Romanos 8 fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esquece isso, eu estou falando para discípulos. Mas os discípulos, os cristãos, um dia estarão perante Jesus e irão prestar contas da sua vida, do que você fez de bom ou de ruim. Então, três T's: tempo, talento e tesouro. Repete comigo. Você vai prestar conta para Jesus como cristão do seu tempo,
do seu talento e do seu tesouro. Porque à medida que você nasceu de novo e passou a seguir a Cristo, a vida mais não pertence a você. 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos. Então você já morreu para a velha vida, para o mundo, para tudo que esse sistema mundano oferece. Você já morreu em Cristo. E aí, sequência do versículo: para os que vivem, agora você vive na fé, na vida nova. Para os que vivem, não vivo mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então você, o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro não pode mais ser vivido para você, tem que ser vivido para Deus. Amém, queridos? Está fraco esse amém? Amém, queridos? Você está entendendo que você não pode viver mais para você? Porque se você aceitou o convite de Cristo, nega a si mesmo, para de viver para você. Ah, pastor, então não posso mais trabalhar? Pode trabalhar, mas o trabalho tem que ser para a glória de Deus. Ah, então pastor, não posso estudar? Pode estudar, mas estudar seja para a glória de Deus, como diz na 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Gostei muito daquele goleiro lá do Brasil, ontem que pegou aquela bola do pênalti. Ele falou assim: nós temos o ouro, mas a glória é do Senhor. Aleluia. Consciência, irmão. Posso jogar bola, posso disputar uma partida, mas a glória é do Senhor. Quer jogar bola? A glória é do Senhor. Então você pode fazer tudo, mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Então o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro tem que ser para a glória de Deus, não é para a sua glória. Então o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Como é que eu tenho gasto o meu tempo em relação ao reino de Deus? Não em relação a meu reininho, meu umbiguinho, em relação ao reino de Deus. Então coloca no papel e veja quanto tempo você gasta na edificação do reino de Deus e quando você gasta na sua edificação. Levanto cedo, tomo um cafezão e vou trabalhar. Alguns nem lembram que tem Bíblia e nem de orar. Graças a Deus que esse não é o problema nosso, irmãos. É de lá dos outros lá. Aquela igreja do vizinho lá. Aqui não, aqui está tudo resolvido. Aí, almoça. Que tem, ali, final de contas, ninguém é de ferro, né? Tem que almoçar, né? Acha tempo para almoçar, não acha? Ou você esquece de almoçar? Não, acha tempo para almoçar. Começa a dar umas tremedeiras assim, né? Então já sabe que está na hora de comer. Aí vai comer. Aí, à tarde, cafezão. À noite, jantarzão. Está cuidando bem do tempo do Senhor, né? Maravilha. Mas oração mesmo? Nada. E Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês não podem nem uma hora vigiar comigo? Nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Bíblia, nem pensar. O que ele gosta muito é de caixinha de promessa. Ele pega a caixinha de promessa, que só tem promessa, né? Ele vai lá, fecha o olho. A mamãe mandou pegar esse daqui. Aí ele pega a promessa e lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Irmãos, caixinha de promessa não tem exortação. Agora quando você começa a ler a Bíblia, aí você vai lá em Provérbios e fala assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí, opa, isso não é de Deus não. O inimigo está furioso. Porque a gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta de ser confrontado. E uma das coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, mais faz é confrontar a nossa natureza carnal, a nossa vontade, os nossos desejos. Então, tempo, o que
você está fazendo com o seu tempo? E a palavra de ordem hoje é esta: não tenho tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para nada. Não sei por que tem tempo. O tempo dele está desgovernado. Então nós precisamos, irmãos, entender que o meu tempo deve ser priorizado para Deus. Amém, queridos? Meu tempo, a prioridade do meu tempo tem que começar com Deus. Não sei quem foi que disse, se foi Lutero, alguém, um dos heróis da fé aí da nossa tempo de igreja aí, que ele falou assim, que o dia que mais está enrolado, o dia que mais está difícil, é o dia que mais ele ora. Quanto mais difícil, mais eu tenho que orar. Quanto mais está a pressão, mais eu tenho que orar. Porque é através da oração e da palavra que nós encontramos força para vencer. Tempo, talento. Você tem talento, mas o talento está enterrado. Não use o talento para a glória de Deus. Não use o seu tesouro para a glória de Deus. Use o seu tesouro para o seu reininho pessoal. Deus abençoa você, Deus dá saúde a você, Deus prospera você, e você não se lembra de dizimar e ofertar, de honrar a Deus com as suas primícias. Provérbios 3 fala assim: honra ao Senhor com seus bens. Primícias. Eu tenho que honrar o meu Deus com as minhas primícias. Então Deus te dá riqueza, Deus te dá saúde, prosperidade, para você honrá-lo. E o Senhor diz isso para Israel. Quando Israel saiu do Egito, antes de passar a Páscoa, antes de sair para a Páscoa, Israel estava lá se preparando para sair para a Páscoa, sair do Egito. Deus permitiu que todos os habitantes do Egito, muita gente, viesse trazer ouro e prata para o povo de Israel. As pessoas não sabiam o porquê, mas elas se sentiam motivadas. Vai ler o texto lá, trazer, olha, está aí, ó, ouro, prata, tecido, tudo. É que Deus tinha um projeto já. Que projeto era este? Usar isto para a edificação do tabernáculo. E os judeus achavam que era para eles, né? Aí saíram lá enriquecidos do Egito. E o Senhor fala assim: olha, eu sou o Deus que te prospera, mas quando vocês prosperarem, não esqueça que eu que fiz isto. Não esqueça de mim. E a nossa tendência, irmãos, é esta: é muitas vezes pedir oração para Deus prosperar a nossa vida. E quando Deus prospera, a gente esquece. Ou então acha, estou ganhando muito, acho que 10% desse aqui é muito. Uma vez eu orei para uma pessoa que estava começando uma empresa. Pastor, ora por mim. Eu orei por ele. Então, quando a empresa estava bem devagarzinho, ele dava lá um diziminho bem fraquinho, né? De 5 mil reais, 500 reais, tal. Aí a empresa foi prosperando, daqui a pouco, a empresa estava ganhando 100 mil reais. Tinha que dar 10 mil reais. Eu, pastor, está difícil o negócio. Eu falei, não, tá bom, é fácil resolver. Senhor, volta a estaca zero. Volta a estaca zero, não tem estrutura para ter prosperidade, não. Volta, que a empresa volta a faturar 5 mil reais por mês. Não, pastor, não é assim, Sabe, irmãos, na verdade, a gente é ingrato. A gente é ingrato. Deus abençoa e a gente pensa que é dono do dinheiro. Então, você não é dono de nada, nem do seu tempo, nem do seu talento e nem do seu dinheiro. Amém? Está fraco? Então, você tem essa consciência. Que a Bíblia fala que as pessoas traziam as suas riquezas aos pés dos apóstolos. Vendiam propriedades, lá em Atos, vai ler a Bíblia. Nós não estamos aqui querendo arrancar o seu dinheiro.
como muitas denominações fazem. Não queremos isso. Mas não é porque os outros erram que eu vou errar. Não é porque os outros distorcem a palavra que eu vou distorcer. Então nós precisamos, irmãos, entender que Deus trabalha em nossas vidas, e o tempo, o talento e o tesouro, essas coisas cooperam para o nosso bem e a ser parecido com Cristo. Amém? Então, queridos, agora, resumindo aqui no capítulo 6, chamando sua atenção para o capítulo 6, porque o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, vê se essa semana você estuda esse Sermão da Montanha. Pega aí a semana inteira e leia várias vezes os capítulos 5, 6 e 7, e com um lápis, uma caneta e um caderno, anote quais são as orientações de Jesus para a sua vida. Porque ele começa no capítulo 5, verso 3, ele começa falando do reino. O reino de Deus, irmãos, é importantíssimo. Não vou entrar nesse assunto direto agora, mas o reino de Deus é importantíssimo. Ele começa falando assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então ele começa falando sobre o reino de Deus. Então no capítulo 6, o que nós temos aqui? Vamos lá, vamos abrir aqui o capítulo 6. Nós temos aqui duas coisas que me chamou a atenção. Duas coisas. Se eu pedir para você já conhece o capítulo 6 de Mateus, não conhece? Sim ou não? Se não conhece, misericórdia, Jesus. Capítulo 6 de Mateus, você conhece, não conhece? Sim ou não? Se não conhece, só a graça, irmãos. Então capítulo 6, o que é que chama, o que é mais importante no capítulo 6, irmãos? Oração do Pai Nosso. O que mais? O que é mais importante no capítulo 6, irmãos? Humildade. O que é mais importante no capítulo 6, irmãos? Prática da justiça. O que é mais importante no capítulo 6, irmãos? Eu não vou parar enquanto vocês não responderam certo. Oração. Buscar o seu reino em primeiro lugar. Então o mais importante no capítulo 6 é o versículo 33. Buscai, bota o versículo 33 aí, irmão. 6,33. Qual é a palavra de Jesus? Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Hein, irmãos? As prioridades. Então no capítulo 6, Jesus está mostrando aqui, ele fala nove vezes no capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7 de Sermão da Montanha, 9 vezes nós encontramos aqui a palavra reino de Deus. Reino de Deus. E encontramos 13 vezes a palavra recompensa. Mostrando o seguinte: quando você busca o reino de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus vai recompensar você. Então está mostrando aqui que Deus é um Deus recompensador. Deus é um Deus galardoador. Hebreus 11:6 fala o quê? Vai ganhar uma bala quem repetiu o versículo 6 de Hebreus 11. Vamos lá. Olha como nosso pessoal é ruim de Bíblia. Ó. Não é ruim de Bíblia, vocês são ruins de Bíblia mesmo. Não, verdade, pera um minutinho. A gente não memoriza a palavra, memoriza tanta coisa que não presta. E agora tem mais uma que é o Pokémon. Que eu estou invocado desse Pokémon. É um tal de caçar Pokémon. Vai caçar a Bíblia, irmãos. Vai caçar a palavra de Deus. Então a
gente não memoriza a palavra, memoriza telefone, RG, SIC, CPF, né? Não tenta dar uma risada, não, que você é desse tempo também, viu? Você é desse tempo também, hein? Memoriza tudo. CGC. Memoriza tanta coisa que não presta, mas não memoriza a palavra de Deus. Pastor, tem uma dificuldade de memorizar a palavra de Deus, mas memoriza tanta fofoca, tanta coisa que não presta, memoriza e passa para frente, mas não consegue memorizar a palavra de Deus, irmãos. Nosso povo é um povo ruim de Bíblia, ruim, não estuda a palavra e quer crescimento. Não tem crescimento, irmãos, porque o crescimento vem pelo genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual para crescimento, para a sua salvação. Porque a salvação, irmãos, é uma salvação que cresce, não uma salvação estática. Eu estou mais salvo hoje do que ontem, amém, irmãos? Não salvo de eternidade, mas salvo do pecado, salvo da carne, salvo dos desejos da carne. Eu estou cada dia mais melhorando em Cristo Jesus. Esse é o processo da vida cristã. Mas tem muitos que estão retrocedindo, então não está empacado, não vai. Por quê? Porque não tem o desejo do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Pedro fala: deseje, como criança recém-nascida. A criança deu a vontade deu fome, ela chora, aí a mãe tem que colocar no peito, e ela não fica lá lambendo o peitinho da mãe assim, para ver se sai leite. Fica. Você que já amamentou uma criança, a criança bocanha o peito da mãe e fica lá puxando, chega até a fazer ferida no peito, no seio das mães, no bico do peito. E por quê? Porque ela tem que buscar a comida, o alimento. E você olha na testinha da criança, está suando a bichinha, porque ela está sugando o alimento para o crescimento. Você acha que você vai crescer na vida espiritual o quê? Na moleza que você está? Não vai. Você porque, irmãos, a gente pensa que o negócio vem voando assim, com a varinha mágica. Não. Nós temos que querer que Deus respeite o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Se você não quer, Deus não faz. Deus não vai arrombar a sua vida. Agora, se você quer, Deus fala: conta comigo. Amém? Se hoje ouvir a minha voz, então se você tem que querer, eu quero crescer, eu quero ser parecido com Cristo, então eu vou dedicar a palavra de Deus, vou dedicar a oração, tempo com Deus, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, e muito, porque a palavra de Deus é como o martelo que esmiuça a penha, a pedra. A palavra de Deus é como o espada de dois gumes, que penetra no nosso interior, dividindo alma e espírito, juntos e medulas, e é apto para discernir as intenções do coração, porque se tiver alguma intenção errada, a palavra de Deus vai corrigir. Amém? Então, o que diz lá, Hebreus 11:6? Está ali, né? A revelação surgiu, irmãos. Você nem trazer mais Bíblia na igreja, parece assim do nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus? Tem que ter fé. E a fé vem por onde, irmãos? Pela palavra revelada de Deus. Romanos 10. A palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:6. Esse, irmãozinho, opera comigo aí. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
você se aproxima de Deus, precisa crer. Diga comigo, precisa crer que Ele existe e que recompensa, é galardoador, recompensa, dá presente. Para quem? Para aqueles que o buscam. Então, aqui em Mateus 6, Mateus 5, 6, 7, nós encontramos 13 vezes, eu fui anotando, 13 vezes quando aparece a palavra galardão e recompensa. Quando você faz alguma coisa, Deus promete a recompensa. 9 vezes sobre o reino e 13 vezes sobre a recompensa. Então nós vamos prestar conta do nosso tempo, e nós receberemos recompensa por ter usado bem o nosso tempo, talento e tesouro. Não adianta, você vai prestar contas do seu tempo, talento e tesouro. E uma das coisas que Deus quer que você cresça e amadureça, Deus quer que você seja um crente maduro. Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus quer que você seja um crente maduro. Por quê? Por quê? Porque só vai ser arrebatado os crentes maduros. Ah, então arrebatamento não é para todo mundo? Não, só para quem está maduro. Quando você chega num pomar, você vai colher quais as frutas você vai colher? Hein? E as verdes? Espera. Eu creio assim, ao estudar a Bíblia, olhar, e eu creio que esses maduros se refere aos vencedores do Apocalipse, da igreja de capítulo 2 e 3, que Jesus fala das 7 igrejas. Lá ele vai falando e fala, ao vencedor tem uma promessa, tem uma recompensa. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E chega na igreja de Laodiceia, que é a última igreja que representa a nossa, que é uma igreja rica, né? Hoje é uma igreja que tem muito ouro, não a nossa aqui, Itaquera, coitadinha, mas tem muitas aí, né? Tem muitas aí, porque está explorando a fé das pessoas, e alguns aí até pregando de saco, se dizendo humilde, mas depois vai embora com a Ferrari, cara de pau, vai prestar conta. Então, a Bíblia fala que nós seremos os maduros, colhidos, os maduros, ao que vencer. E lá no capítulo 3, verso 19, de Apocalipse, quando a igreja de Laodiceia é apresentada com a igreja rica, e Jesus fala assim, convém que vocês comprem de mim, ouro finíssimo, convém que vocês peguem de mim colírio para limpar os seus olhos, vocês estão enxergando tudo errado. E aí ele fala lá, Apocalipse 3,19, vamos ler? Apocalipse 3,19. Desculpa, 21. Cada igreja aqui, ao vencedor, tem um galardão. Lá em casa você veja. E também repete o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu creio que nós estamos vivendo hoje a igreja de Laodiceia. É uma igreja rica, porém pobre. É uma igreja que se diz que tem muita visão, porém uma visão distorcida. E aí ele fala aqui no versículo 21, ao vencedor, qual é o galardão, irmãos, para esse vencedor aqui? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, vai reinar com Cristo, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Os irmãos pensam que Jesus sentou no trono porque foi que já era Deus? Não, ele sentou no trono porque ele venceu
durante a sua vida aqui, ele foi provado. Diz a Bíblia, em tudo ele foi tentado, mas em nada cedeu, em nada pecou. Então, desde criança, e a Bíblia fala que o menino crescia em estatura e conhecimento e graça. E ele foi crescendo, até que chegou na morte de cruz. E ali foi o maior desafio no Getsemane. É possível, Pai, afastar de mim esse cálice? Contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Olha a morte do eu aí, a morte da sua vontade. E então, Filipenses, capítulo 2, diz o seguinte: verso 5, capítulo 2, verso 5, Filipenses 2, 5, o que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Presta atenção, você está aí? Está ligado? Já desligou a maquininha já? Porque o homem tem uma chavinha assim, sabe? Ele desliga e depois fica só navegando assim, sabe? Fica ligado. Tende em vós. O que eu tenho que ter em mim, na minha vida? Irmãos, ei pessoal do fundo aí, o que é que o Paulo está dizendo que eu tenho que ter igual Jesus, irmãos? Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo. Ou seja, você tem que ter a mesma atitude de Cristo. Se você quer se parecer com Cristo, você tem que ter a mesma atitude de Cristo. E qual é a atitude de Cristo que Paulo mostra aqui? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, esvaziar de si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, o que é que você tem que ser parecido com Cristo? Como servo. Servo. Eis-me aqui, Senhor. Servo. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, servo, está grifando aí? Irmãos, beleza? Servo, atitude que eu tenho que ter, Wallace. Servo, ser humilde. Veja lá, o que nós lemos agora, Mateus 5, 2. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Então, humilde, servo, tornando-se obediente. Então, servo, humilde, obediente, até morte, e morte de cruz. Então, qual é o seu caminho, irmãos? Qual é o seu caminho? Servo, humilde, obediente, para tomar a cruz e morrer diariamente para você mesmo. Isso é cristianismo, irmãos. O resto é conversa fiada. O resto é enganação, emblomation. Enganando as pessoas, levando as pessoas a serem ricas. Quer ser rico, vem para Jesus. Mentira. Quem disse que você pode ser rico espiritualmente? Você pode até ser rico, mas Deus, não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é tornar você parecido com Cristo. Amém? E aí então diz assim, aí o verso 9, depois que ele foi servo, humilde, obediente à morte de Cristo, a sua morte, agora tem o 9, é a recompensa, é o galardão, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Deus o exaltou, porque Jesus foi provado como servo, humilde, obediente, até morte de cruz. E esse sentimento é o que Paulo fala que nós temos que ter. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, irmãos, se nós queremos reinar com Cristo no milênio, porque haverá 1000 anos de paz, quando Jesus vier no arrebatamento buscar a igreja, ele vai colher os frutos maduros, os vencedores, e esses reinarão com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos, onde o diabo será preso. Apocalipse 20, onde Satanás será preso, algemado e lançado em trevas, e a terra estará vivendo normalmente, as pessoas comendo, trabalhando, normal, só com uma diferença: não haverá mais a opressão do diabo para destruir as pessoas, porque Apocalipse 20 fala que o que oprimia as nações foi amarrado. 1000 anos de paz. Imagina só, 1000 anos sem a ação do diabo. Que maravilha. A Bíblia fala que o jovem que pecar morrerá com 100 anos. Ah, pastor, mas tem pecado? Lógico, o pecado é uma questão de estar inerente ao homem, mas ele é potencializado quando o inimigo trabalha. Então, não havendo ação do inimigo, fica mais fácil, né? Menos ação, menos obras das trevas. E aí então 1000 anos de paz. E quem vai estar reinando com Cristo? A Nova Jerusalém, né? Vai estar numa posição, e os vencedores estarão reinando com Cristo no milênio, e diz a Bíblia que serão os embaixadores de Cristo, os que iam governar as nações. Esse é um outro assunto, está na Bíblia, né, que ninguém fala sobre isso, ninguém ensina sobre isso, e as pessoas pensam que vida cristã é só vir no culto, ir embora para casa, né, e quando morrer vai ficar numa poltrona de nuvem, sabe aquela nuvinha assim, tem uma poltrona assim, tocando arpinha, né? Se for isso, eu não quero o céu, porque a minha Bíblia fala em 1 Coríntios 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no pensamento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é muito mais real do que você está vivendo aqui agora, muito mais. Depois você lê lá Apocalipse 20, que fala do reino. Então Jesus virá colher os frutos maduros. E quem não tiver maduro? É lógico, vai amadurecer. Como vai amadurecer, irmãos? Quando um fruto está meio querendo, está difícil de amadurecer, a gente bota ele na onde? Na estufa, no forno. Vai ter 7 anos de tribulação para amadurecer. Olha que beleza, 7 anos de tribulação, onde você vai confessar o anticristo, ou você vai negar o anticristo, e aí você vai, perder o pescocinho. Só você ler a Bíblia, mas você não vai negar a sua fé, e aí você também vai fazer parte. Então, tanto os do arrebatamento, como os que foram salvos na tribulação, por conta de não negar a sua fé, farão parte então dos vencedores, que irão reinar com Cristo 1000 anos. E depois de 1000 anos, o inimigo será solto e vai enganar as nações, e aí então Jesus destruirá tudo, e essa terra será consumida pelo fogo. E diz a Bíblia: haverá novos céus e nova terra. Eu creio, irmãos, que o que era para acontecer no Éden, vai acontecer quando a terra for transformada em uma nova terra. Vida normal.
vida que segue, só que é vida eterna. Amém, querido? Vida eterna. Essa cidade não tem luz, não precisa de luz elétrica, porque Jesus, o Cordeiro, é a luz. Então, queridos, o escritor aos Hebreus fala: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? É uma salvação tão grande, que de nós haverá uma grande prestação de contas. Amém? Amo você, por isso eu quero que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e esteja maduro para a colheita, que breve acontecerá. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos cantar um cântico. Que Ele cresça, que eu diminua. Amém? Feliz de ver você aqui, querido, viu? Feliz, viu? Oramos tanto por você, tá? Estou feliz. Romanos 8, 28, toma a sua vida. O que aconteceu na sua vida, não é porque Deus não te ama, é porque Ele ama muito você, e Ele vai transformar esse mal em bênção. Que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Baixe a cabeça, faça oração.